Oi, pessoal, tudo bem? Você já se sentiu incomodada por achar que está incomodando? Sabe quando você precisa pedir um favor, uma ajuda, mas pensa mil vezes antes de querer ser vista como inconveniente? Então, eu sempre fui assim, eu me revirava para tentar encontrar um meio de não precisar da ajuda de ninguém, mas nem sempre é possível. O ser humano não vive sozinho, ele precisa da coletividade e às vezes é preciso sim pedir ajuda. Mas de onde será que vem esse sentimento? Como a gente pode melhorar isso? Porque escreva aqui nos comentários se eu estiver enganada. Porque é o que eu sinto quando eu ouço de muita gente que isso acontece com quem mais se disponibiliza e estende a mão para o outro. Geralmente esse receio de incomodar parte justamente de quem é vítima desses incômodos e quem está sempre sendo solicitado ou às vezes incomodado. E aí quando é você que precisa de um apoio, fica se sentindo inconveniente. Será que a gente se coloca tanto no lugar do outro, que prefere não incomodar porque também não gosta de ser incomodada? Ou é excesso de baixa autoestima por julgar indigna de ajuda? Eu passei muito tempo tentando achar explicações e entender por que a gente se sente assim. E no meu caso, essa sensação de incomodar estava ligada ao medo da rejeição, à necessidade de aprovação e até questões ligadas à autoestima. A pessoa que tem medo de incomodar geralmente teme a rejeição. A ideia de que alguém pode considerar a gente inconveniente ou chata causa insegurança, né? E isso é comum nas pessoas, principalmente que elas cresceram em ambientes onde foram criticadas por expressar suas necessidades, suas opiniões, ou simplesmente não tinham liberdade para falar e precisavam ficar caladas. Outro motivo também é quando a pessoa está buscando sempre aprovação, que pode fazer com que a gente evite ser vista como incômoda pelo outro. E eu, como queria ser aceita, eu achava que era sempre fazendo tudo para todo mundo, estando sempre à disposição, mesmo que isso causasse algum desconforto para mim, que eu ia ser bem vista pelas pessoas e precisava tomar o máximo de cuidado para não falhar, não trazer nenhum tipo de aborrecimento para ninguém. Com relação à autoestima, você acredita, quando você tem autoestima baixa, que você não tem valor, que as suas necessidades não são tão importantes quanto a dos outros. Então, eu me preocupava exageradamente com o que eu fazia para não incomodar o outro. Por exemplo, duas situações assim que eram bem clássicas. O momento que eu entrava num estacionamento e precisava manobrar o carro numa vaga, assim, precisava fazer baliza. E modéstia à parte, eu dirijo muito bem, eu sei fazer baliza, mas bastava ter alguém atrás de mim que isso já me incomodava, porque eu achava que estava incomodando, que o outro ia ficar preocupado, ia achar que eu ia demorar demais, ia atrapalhar o tempo dele, e eu ficava muito tensa e acabava desistindo da vaga por conta do outro, por me preocupar o quanto que o outro ia se incomodar comigo ali na hora de estar colocando a vaga. E é um absurdo, né? Porque é normal, quando era a minha parte, eu tinha maior tolerância de esperar. Às vezes tem uns que demoram um pouco mais, mas cada um tem o seu tempo. Outra questão também que acontecia muito é em fila de supermercado, fila de lojas, que você tá passando no caixa e de repente você esquece um item lá que você precisava comprar, mas na hora você precisa, se fosse outra pessoa, deixa as coisas ali no caixa e vai correndo para buscar. Eu não. Quantas vezes eu parei no caixa e lembrei, nossa, preciso pegar a cebola, preciso pegar. Deixava quieto, pagava e depois eu ia voltar para comprar tudo de novo. Um absurdo, né? Mas eu pensava assim, ai, o outro lá de trás, de repente, às vezes a fila era enorme, eu ficava muito mais preocupada com o tempo que eu iria estar perdendo, né? Ali, que eles estariam perdendo de eu estar ali por um erro meu. Aí vem aquela questão, né, de você achar que não pode errar. Então, por uma questão assim de pensar que eu que estava errada, porque eu deveria de chegar no caixa com todas as compras, por um lápis eu acabei esquecendo, então a consequência disso é eu passar no caixa sem precisar pagar, um absurdo esse pensamento, mas era assim. Ou mesmo para pagar, às vezes eu já deixava tudo pronto para não ter que depois na hora procurar o dinheiro, procurar o cartão, aquelas coisas todas, ou se precisava, o cartão não passava, tava com algum problema, tava bloqueado, sei lá o que, eu tinha outros cartões, eu em vez de procurar o cartão, uma alternativa, eu às vezes pagava à vista, só para não ter que ficar procurando, enfim. Eu me policiava, fazia de tudo para não atrapalhar o momento ali do outro passar e demorar mais do que era o esperado. Era uma coisa assim que hoje eu penso e às vezes eu me policio mesmo para, às vezes até já fiz um teste
de não pegar as coisas na bolsa e esperar só para eu trabalhar isso. Essa questão de não, cada um tem o seu momento. Se você tá passando, você quer pegar na hora lá, tudo certo. É claro que tem gente que exagera, tem gente que só quer ver o próprio umbigo, não tá nem aí com o outro, mas não, isso daí não tem nada a ver comigo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tolerante, muito respeitosa. Eu sei que cada um tem um tempo, tem gente que é mais lento, né? Tem um certo limite. Mas enfim, eu via que estava passando do irracional, já era um negócio que já estava ficando bem problemático. E no fim era o medo de incomodar e do julgamento das pessoas. E por trás desse medo de incomodar, eu acho que a gente não pode descartar a questão dos padrões de comportamento que a gente aprendeu ao longo da vida, né? Se você cresceu em um ambiente onde expressar suas necessidades era visto como egoísmo ou que incomodava, é natural que esse comportamento você traga para a vida adulta, né? Isso pode ter moldado o seu comportamento, né? Às vezes você sempre foi criticada, impedida de questionar, de falar, reprimindo suas necessidades, que não consegue ver isso com naturalidade. Agora, como trabalhar essa dificuldade que a gente tem ou sente com relação a nós mesmas, quando a gente sabe que precisa de ajuda, de um suporte, fazer uma pergunta talvez, e vem aquela insegurança, aquele medo de incomodar, e todos aqueles pensamentos, imaginando mil coisas sobre como uma pessoa vai reagir, geralmente pensando de forma negativa, né? Bom, minha experiência, tá? Eu ainda tô aprendendo a lidar com isso, porque na minha cabeça eu penso, eu não gosto de ser incomodada, então eu não quero incomodar. Porém, eu penso que em algumas situações é preciso a gente se dispor para ajudar. É humano, é caridoso. Se eu não sou uma pessoa folgada, que espera tudo fácil, tudo na mão, eu preciso dessa forcinha, porque eu mereço também atenção, né? Então, partindo desse pressuposto, que eu crio coragem e eu não me deixo levar pelo medo de estar incomodando. É importante que você reconheça de onde vem essa sensação de incômodo. Por que eu tenho medo de incomodar? Será que vão me deixar de lado? Vão me achar folgada? Mas será que essas crenças, esses medos, eles são reais? Eles fazem sentido ao ponto de me sentir tão mal? Acho que identificar a origem ajuda a entender que esse medo não define quem você é e é reconhecer que o medo é desproporcional à realidade. Outra coisa importantíssima é trabalhar a sua autoestima. Aprenda a cuidar de si mesma, a não menosprezar o que você faz, nem que você é. Exercite a autocompaixão. Se trate com a mesma gentileza que você trataria uma amiga querida. Quando sentir que está incomodando, se pergunte: o que eu diria para uma amiga nessa situação? Porque provavelmente você seria muito mais compreensiva e acolhedora do que está sendo consigo mesma, não é verdade? Outra coisa que, para mim, eu tento trabalhar muito é não exagerar na empatia, né? É ter aquela empatia balanceada, não colocar-se tanto muito no lugar do outro. Em vez de a gente pensar que eles sempre vão se incomodar com a gente, eu tento considerar que a maioria das pessoas tem bom senso. Então ela compreende que a gente tem necessidade, que a gente tem limites, principalmente se você não é uma pessoa que abusa. A pessoa sabe que você está pedindo, é porque realmente a Juliana está pedindo, ela está sempre ajudando, ela não sem noção, vamos dizer assim. Então ela precisa de ajuda. Acho que isso é importante também a gente ter essa consciência. E principalmente, né, vão ter sim situações, ocasiões que a pessoa vai se incomodar e faz parte, né? Aceitar que incomodar às vezes é inevitável. Às vezes uma situação de emergência não tem o que você fazer. Você vai precisar incomodar o outro que tá dormindo assim. Às vezes as coisas acontecem em altas horas da noite, enfim, faz parte. Bom, e é isso, pessoal. Eu espero que de agora em diante, quando houver necessidade de solicitar o outro, você faça sem medo, né? De que ele vai pensar sobre você em relação a isso. E eu tô aprendendo também, então a gente tem que aprender a ousar incomodar, de vez em quando, né? E eu queria saber de vocês, escreva nos comentários o que vocês acham sobre a questão do incômodo, se vocês também sentem essa sensação de que na hora de fazer para o outro você faz, mas na hora de você solicitar e pedir, como que você sente, se você também sente que está sendo inconveniente. E obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Beijo para vocês, tchau!